No vídeo de hoje a gente vai estudar aqui o que é o indiciamento. E como base a gente tem essa notícia aqui, que Renato Cariani é indiciado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Então, saberemos o que é o indiciamento depois da vinheta. Muito bem, então temos a notícia aqui, ó. Renato Cariani é indiciado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Passando para cá, antes de tudo, a gente tem que entender o que é o inquérito. Então, o inquérito aqui é uma investigação administrativa realizada pela Polícia Judiciária com o objetivo de esclarecer os detalhes de um crime. A Polícia Judiciária no âmbito estadual é a Polícia Civil e no âmbito federal é a Polícia Federal. Então, toda vez que houver a necessidade de melhor esclarecer os detalhes de um crime, então haverá a instauração de um inquérito. Coloquei algumas características de um inquérito aqui, ó. Que ele é escrito, então ele deve, mesmo que atos orais, né, ações orais acabem ocorrendo, no final das contas, todas devem ser reduzidas a termo e devem ser escritas. O inquérito ele é dispensável, isso quer dizer o quê? Se, porventura, já existirem todas as provas, né, para dar início à ação penal, não há necessidade da realização de um inquérito. Mas, se houver alguma dúvida ainda, se for necessário esclarecer melhor alguns pontos, então, por óbvio, haverá necessidade da instauração de um inquérito. Além disso, ele é sigiloso, isso quer dizer o quê? Que enquanto a investigação está ocorrendo, as pessoas, né, que estão sendo investigadas, elas não têm acesso à própria investigação, elas têm acesso só depois, né, quando já está tudo documentado no inquérito, aí sim elas podem ter acesso, mas no meio da investigação ainda não. Com relação à característica de ser inquisitorial, isso quer dizer que nesse momento do inquérito não há o contraditório, não há ampla defesa, então por isso que ele é um procedimento inquisitorial, é a própria polícia, tanto civil quanto federal, investigando aquele caso. E ele é um ato discricionário, então eu coloquei aqui que não há um rigor procedimental, então não existe uma maneira de o inquérito transcorrer. Ele é discricionário, não há esse rigor, então uma outra característica dele, tá bom? Isso tudo aqui vai ser importante porque depois a gente vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Continuando, eu coloquei que o inquérito aqui ele é presidido pelo delegado de polícia, que pode ser tanto no âmbito estadual quanto federal. Se for no âmbito estadual, vai ser o delegado de polícia civil. Se for federal, delegado de polícia federal, tá? Com relação à duração, a gente tem aqui, o artigo 10 lá do CPC diz que a duração será de 10 dias, né? Se o indiciado estiver preso em flagrante, né? Ou será de 30 dias, né? Quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Então esses são os prazos. Se estiver preso, 10 dias para encerrar. Se estiver solto, 30 dias. Existem algumas questões mais práticas em que é possível a dilação desses prazos, a prorrogação, mas não é o que nós estamos abordando aqui nesse vídeo, nesse momento, tá? Agora sim, vamos passar ao conceito de indiciamento. Então, o que é o indiciamento? Então, eu trouxe lá da doutrina do professor Renato Brasileiro de Lima, que ele diz o seguinte, ó, que indiciar é atribuir a autoria ou a participação de uma infração penal a uma pessoa. É apontar uma pessoa como provável autora ou partícipe de um delito. Então, o indiciamento é quando o delegado de polícia, né, tanto civil quanto federal, ele entende que, de fato, aquela pessoa que estava sendo investigada, de algum modo, ela, na concepção do delegado, aquela pessoa, ela realmente cometeu aquela infração penal. Então, toda vez que há o apontamento dessa pessoa como a provável autora ou partícipe desse delito, dessa infração, há então o indiciamento, ok? Então, quais são os efeitos de indiciamento? Uma pessoa foi indiciada, o que isso quer dizer? Então, os efeitos são os seguintes aqui, ó. Aponta à sociedade a pessoa que foi considerada pela autoridade policial como provável autora de um delito. Então, a partir de agora, toda vez que vocês ouvirem, fulano foi indiciado, Beltrano foi indiciado. Isso quer dizer que o delegado, quando está investigando, após toda a investigação ali, ele chegou à conclusão de que realmente aquela pessoa é a provável autora daquele crime, né, daquele delito, daquela infração penal, ok? Uma observação importante aqui, ó, o indiciado ele não se configura como um mero suspeito, mas ele também não se confunde com o acusado. A gente já vai ver essa diferença. Então é como se fosse assim, ó, a pessoa que está sendo investigada, ela é suspeita. Houve investigação e o delegado se convenceu quando ele analisou todas as provas e, essa pessoa realmente cometeu esse delito aqui. Então, o delegado vai indiciar essa pessoa. Então, o que era um mero suspeito, um investigado, passa a ser um indiciado, ok? E depois a gente vai ver como que ele vira um acusado, tá bom?
Então, o indiciado é aquele que possui contra si fortes indícios, né? Então, indícios fortes que o apontam como provável autor da infração penal. Então, veja que tudo aqui é no ramo da possibilidade, da probabilidade. Talvez ele tenha cometido, mas tudo indica, então, com indícios fortes que realmente a pessoa, né? Aquela pessoa que estava sendo investigada e agora está sendo indiciada, que ela é a pessoa que cometeu aquele delito. Uma pergunta interessante, né? Tudo bem, a pessoa foi indiciada, então ela cometeu o crime. Não, veja como a gente está falando aqui. É a provável autoria do crime, ok? Vamos descendo mais um pouquinho. Nós temos aqui uma observação interessante para ser feita, que é o seguinte, ó. Como o objetivo aqui a gente não é estudar direito penal, direito processual penal, mas só para a gente ter um panorama, a gente entender alguns pontos, eu coloquei aqui o procedimento. Então, como que acontece lá quando determinada processo penal inicia contra uma pessoa. Então, perceba que a gente tem aqui, ó, denúncia ou queixa, né? Aí tem o recebimento, e veja que aqui tem a possibilidade, entre a oferta da denúncia e o recebimento, a possibilidade de rejeição. Então, como que acontece lá? O que quer dizer essa denúncia aqui? A denúncia é o nome técnico que a gente dá quando o delegado de polícia ele investigou tudo, ele mandou lá para o Ministério Público e o Ministério Público vai dar início à ação penal. Então, como que é o nome disso? Então, lá, o documento que o Ministério Público produz lá, ele diz, olha, fulano de tal cometeu esse crime, tem que ser preso por isso, tem que pagar essa pena por causa daquilo. O nome disso se chama denúncia. Então, o Ministério Público vai lá e oferece essa denúncia. Okay? Essa denúncia chega aqui para o recebimento. Quem recebe essa denúncia é o juiz. Então, se o juiz receber essa denúncia, o processo vai continuar. Se o juiz perceber que os requisitos legais não estão preenchidos, ele vai rejeitar essa denúncia. Por isso que existe essa possibilidade da rejeição. Okay? Então, vamos supor, o Ministério Público ofereceu a denúncia, né? O juiz recebeu a denúncia. O juiz disse, olha, aqui estão preenchidos os requisitos legais. Alguém já cometeu o crime aqui? Não, não há cometimento de nenhum crime ainda. Aí vai ter a citação. O que isso quer dizer da citação? Então, o juiz vai dizer, em outras palavras, assim, olha, cite lá o fulano que está sendo acusado aqui, para que ele apresente a resposta dele. Então, isso quer dizer o quê? Dê ciência para essa pessoa lá que está sendo acusada que o Ministério Público está dizendo que ela cometeu um crime. Então, essa é a citação. Até aqui, ninguém é culpado. Não há condenação de ninguém. Então, lembra como eu falei, houve o oferecimento da denúncia, houve o recebimento pelo juiz, o juiz mandou citar a pessoa, que é o quê? Comunicar o acusado que tem um processo contra ele. E aí, esse acusado vai poder oferecer sua resposta escrita. Então, o acusado pode, logo depois de citar, então, o próximo passo é que ele responda lá, olha, essa acusação aqui é infundada, isso aqui não faz sentido, isso aqui não é dessa forma, aconteceu daquela maneira, ok? E aí, então, o juiz recebendo novamente, volta lá para o juiz essa resposta escrita, e o juiz tem duas opções. Ou ele pode absolver a pessoa, então ele vai dizer, olha, essa pessoa não cometeu o crime, ou ele pode marcar uma audiência. Então ele vai designar uma audiência. Esse é o nome que a gente utiliza. Então, é nessa audiência aqui que as provas todas serão produzidas. Vai ouvir testemunha, vai ouvir o depoimento pessoal, e aí é nesse momento, então, que haverá o contraditório, a ampla defesa, que tudo aquilo que lá no inquérito policial foi discutido, foi investigado, etc., é aqui que a gente chega para o ponto realmente de debater profundamente as questões, ok? E depois que acontece toda essa audiência ali, há a sentença. E quando há essa sentença, é que a gente pode começar a dizer, né, que alguém pode ter cometido um crime, tá bom? Então, é isso que a gente tem que entender nesse momento. Por que eu estou explicando esse procedimento aqui? Para que a gente saiba que uma pessoa só vai ser condenada e cometeu um crime quando houver uma sentença e dessa sentença não for possível mais recorrer, não couber mais nenhum tipo de recurso. O que a gente está falando lá do início, lá que é o inquérito está antes aqui, ó, da denúncia ou da queixa. O que a gente tem que entender? Que a polícia vai investigar, vai instaurar um inquérito, vai fazer toda aquela investigação, e quando ela conclui aquele inquérito, ela vai mandar para o Ministério Público, para que o Ministério Público analise, para ver se haverá ou não, né, o início de uma ação penal, se o Ministério Público vai ou não oferecer a denúncia, ok? Então, vamos recapitulando aqui, para cada coisinha encaixar no quebra-cabeça. Então, a gente tem lá, a polícia vai instaurar um inquérito, ela vai investigar, e se o delegado de polícia se convencer, olha, aquela pessoa, esse investigado aí cometeu um crime, ele vai indiciar essa pessoa. Então, a pessoa foi indiciada pelo delegado de polícia. Isso quer dizer que a pessoa cometeu um crime? Não, a pessoa não cometeu um crime.
Quando que a pessoa comete um crime? Só quando há uma sentença dizendo que ela cometeu um crime e dessa sentença não cabe mais nenhum recurso, tá bom? Então, é só para a gente entender aqui como que é o procedimento, porque às vezes a gente ouve algumas coisas na mídia, a gente vê isso nas redes sociais e acaba achando, minha nossa, fulano foi indiciado, isso é grave, né? Então a gente percebeu aqui, até esse momento aqui, o fato de ser indiciado é só porque o delegado de polícia entendeu que aquela pessoa cometeu o crime. Perceba que, lembra que a ideia principal do inquérito é que ele é um procedimento que não há o contraditório e ampla defesa. Então, na maioria das vezes, a pessoa que está sendo investigada, ela não vai participar, ela não vai conseguir produzir as suas provas e tentar, de algum modo, comprovar a sua inocência. Claro que existem procedimentos que ela vai apresentar as provas que ela tem, mas, às vezes, o delegado vai realmente entender que aquelas provas que a pessoa está produzindo ali são tão somente para proteger o seu próprio direito, seu próprio lado, vamos assim dizer, e que realmente a pessoa está mentindo e que aquilo não é verdade, então o processo continua e no final das contas o delegado indicia a pessoa. Mas, novamente, para que a gente entenda, o procedimento é isso aqui, tá? Vamos descendo mais um pouquinho, temos algumas outras observações importantes, ó. O termo acusado, ele apenas é utilizado quando a peça acusatória é recebida pelo magistrado. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, ó, quando o juiz recebe aquela peça acusatória, que a gente chama de denúncia, nesse momento, então, a figura do indiciado muda para o acusado, tá? Então, vamos lá. A pessoa está sendo investigada, então ela é um investigado, ela é um suspeito. Quando o delegado ele se convence que a pessoa cometeu aquele crime, então ele vai indiciar, então a pessoa vira um indiciado. E aí, foi lá para o Ministério Público, depois de que terminou a investigação, o Ministério Público iniciou a ação penal, iniciou esse processo penal, ele ofereceu a denúncia. Então, quando o juiz recebe essa denúncia para dar início ao processo, então a pessoa deixa de ser indiciada e passa a ser acusada. Esse é o nome técnico que a gente usa. Então, outra informação importante aqui. Existe o suspeito, né, o investigado, existe o indiciado e existe o acusado, tá bom? Descendo mais um pouquinho, nós temos aqui. Qual que é o momento do indiciamento? Que é o que a gente está estudando aqui. Então, o indiciamento ele pode acontecer em dois grandes momentos, né? Ele já pode acontecer lá no auto de prisão em flagrante. Então, a pessoa foi presa em flagrante, o delegado já percebeu que realmente a pessoa cometeu aquele crime, então ele pode indiciar a pessoa desde aquele momento. Ou o delegado pode indiciar essa pessoa, né, até a apresentação do relatório final do delegado de polícia. Então, enquanto está acontecendo a investigação, em qualquer momento ali, a partir do momento que o delegado entenda que aquela pessoa que está sendo investigada, ela realmente cometeu aquele crime, então essa pessoa poderá ser indiciada, tá? Observação importante aqui, ó, que já recebida a peça acusatória, não é possível falar em indiciamento. Então, lembra que quando o juiz recebe, não é mais indiciamento. Então, naquele momento ali, já passa a ser acusado, tá? Então, o indiciamento ele é um ato próprio da fase investigativa, ok? Então, na fase judicial, quando já vai para o Poder Judiciário, não se fala mais em indiciado, tá? Ainda temos alguns pressupostos aqui, né? Então, nós temos o seguinte, ó, que deve haver a presença de elementos acerca da materialidade e da autoria do delito. Então, para que o delegado possa indiciar alguém, tem que ter essa presença de elementos de materialidade e de autoria. Então, a autoria é ficar caracterizado que aquela pessoa que estava sendo investigada, realmente ela foi a autora ou partícipe, né? E aqui eu coloquei um conceito do que é materialidade, que é um termo um pouquinho mais técnico, mas a materialidade ela é a comprovação objetiva e concreta da existência de um delito. Então, vamos supor, houve um homicídio. Então, uma arma foi apreendida, né? Foi feito um exame em que foi possível perceber que há pólvora. Então, é uma comprovação material, né, no mundo dos fatos aqui da matéria, que realmente um determinado delito ocorreu, né? Em termos jurídicos, né, a materialidade ela pode ser considerada uma manifestação física de um crime. Então, tudo aquilo que deixa vestígio físico, a gente pode falar que é a materialidade, né? Então, é um conjunto de provas tangíveis que demonstram que o crime ocorreu. Então, essa é a ideia. Então, se ficar caracterizado que aquele investigado, ele foi autor ou partícipe, e existem, vamos dizer assim, elementos materiais físicos que realmente possam conectar aquela pessoa, aquele autor, aquele possível partícipe, àqueles elementos, então há a possibilidade do indiciamento, tá bom? Muito bem. Aqui eu coloquei outra informação importante, que a lei que prevê a possibilidade do indiciamento é a lei número 12.830,
Lá no artigo 2º, no parágrafo 6º, ela diz que o indiciamento ele é privativo do delegado de polícia, então tanto da civil quanto federal, e dar-se-á por ato fundamentado, então tem que haver fundamentação. O delegado não, eu não gosto dessa pessoa e estou indiciando ela, né? Tem que ser fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, a materialidade, como a gente acabou de conversar, e as circunstâncias, ok? Uma possível pergunta é possível desindiciamento? É possível quando? Quando estiver ausente qualquer elemento informativo. Então, se não há, né, nenhum elemento informativo, não haverá, então, o indiciamento, ou se tiver ocorrido indiciamento, é possível que seja, é possível a ocorrência, então, né, do desindiciamento. Então, eu coloquei aqui, que é ausente qualquer elemento informativo, quanto ao envolvimento do investigado na prática delituosa, a jurisprudência é admitida a impetração de habeas corpus para inibir o constrangimento ilegal, daí decorrendo buscando desindiciamento, tá bom? Uma pergunta que pode aparecer, o que é um elemento informativo? Eu coloquei aqui que os elementos de informação, elementos informativos, são aqueles escolhidos na fase investigatória sem a participação das partes, ou seja, sem a efetivação do contraditório. Então lembra que o inquérito ele é um procedimento inquisitório, então por isso que não há contraditório na defesa. Então, se não existem esses elementos informativos, se não existe uma indicação da materialidade do crime, que de fato existem vestígios, uma arma em um homicídio, pólvora em determinado lugar, um buraco na parede de um tiro, por exemplo, etc. Se não existem esses elementos informativos, então não haverá o indiciamento. E se porventura o delegado acabou indiciando mesmo assim, é possível o desindiciamento, tá bom? Muito bem, além disso, a gente tem aqui quem que é o sujeito passivo, quem que pode ser indiciado? Qualquer pessoa, salvo exceções legais, ok? Então o que tem que ficar bem claro aqui? Que qualquer pessoa pode ser indiciada. Lembra que a questão do indiciamento é o fato da pessoa, o delegado entender que aquele investigado cometeu ou não um crime, né? E só pelo fato de ter sido indiciado, isso não é o fim do mundo, não é nada, minha Nossa Senhora, coisa grave. Pode ser que aconteça todo o processo penal ali, como a gente viu, então lembra que vai ter o recebimento da denúncia, vai ter a citação, apresentar as respostas, vai ter a audiência, todas as provas podem ser produzidas e lá no final chegar à conclusão que aquela pessoa que foi indiciada, ela não cometeu nenhum crime. Então, o fato de ser indiciado, por si só, é mais algo ruim perante a sociedade em si, do que algo que realmente vai trazer prejuízos para uma pessoa, tá bom? Agora, vamos lá para o nosso resumo. Muito bem, então o que a gente viu hoje aqui a respeito do indiciamento, a gente viu que o indiciamento ele é atribuir a autoria ou participação de uma infração penal a uma pessoa, quem vai fazer isso é o delegado de polícia, e o indiciado ele vai ser indiciado toda vez que indícios fortes de que ele foi o provável autor de uma infração penal estiverem presentes, né? Então veja que a gente sempre trabalhou aqui a questão da possibilidade, da probabilidade. Não é certeza. A certeza a gente só vai ter lá no final do processo, quando houver uma sentença em que não couber mais recurso, que a gente chama de trânsito em julgado, ok? Para haver o indiciamento, deve estar presente a materialidade e a autoria do delito. Então são dois pontos importantes, né? A gente viu que a materialidade são aqueles resquícios físicos, né, da ocorrência de um delito, e tem que ficar comprovada a autoria, né, ou até a participação em um delito. E a gente viu também que é possível o desindiciamento quando ausente qualquer elemento informativo. Então, se lá durante a investigação não ficou caracterizado que aquela pessoa de algum modo foi autora ou partícipe daquele delito, e mesmo assim o delegado entenda que ela cometeu isso, cometeu aquele crime, é possível então o desindiciamento por meio do habeas corpus, como a gente vê ali na doutrina do professor Renato Brasileiro, tá bom? Então é isso, pessoal. Então eu convido a todos a deixar seu like aqui, o seu curtir, inscreva-se aqui no canal, ativa lá o sininho das notificações. Estamos produzindo os vídeos aqui. Deixa aqui nos comentários também o que vocês gostariam para os próximos vídeos e o que vocês acham a respeito dessa questão de indiciamento. Pega mal uma pessoa ser indiciada? É ruim para a imagem de uma pessoa? Vocês sabiam que o fato de ser indiciado não traz assim uma grande gravidade dentro de um processo? Porque só lá no final do processo que a pessoa vai ser condenada ou não, que ela vai ser decidido se ela cometeu um crime ou não. Então, diga aí se vocês sabiam dessas informações ou não, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!